Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 5 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 9 a 13. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se matardes a carne, vivereis. Quando São Paulo fala de carne, entende as obras da carne, como explica em Gálatas 5. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, inveja, bebedeiras, drogas, orgias. O mundo chama de careta quem não faz isso, mas tente olhar com atenção quem é mais feliz: aquele que vive no espírito ou aquele que vive na carne. Viver no espírito não significa viver como um anjo voador, mas usar do nosso corpo como Jesus usou, como Maria, como São Paulo. Significa encharcar a nossa carne com o amor de Deus. Da carta aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes as obras da carne, então vivereis. Carne e Espírito é uma linguagem que São Paulo usa muito. As obras da carne são bem conhecidas: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúmes, cólera, intrigas, discussões, divisões, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas parecidas. Estas coisas levam para a morte física e espiritual em breve tempo. Do outro lado estão as obras do Espírito: caridade, paz e alegria, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, doçura, autodomínio. Os que pertencem a Cristo crucificaram suas baixas tendências, com suas paixões e desejos. Quem vive assim encontra a vida atravessando a cruz. Para o mundão, você, cristão, é um careta. Você não fuma baseado, você não cheira farinha, você não curte funk? Que homem você é? Quem pensa assim deveria passar o dia inteiro no meio do fluxo da Cracolândia para entender aonde vai parar toda a sua valentia. Deus nos deu uma cabeça para pensar, nos deu olhos para enxergar bem as coisas. Você já viu um noia feliz, cercado de filhos, ao lado de uma esposa que o ama? Você já viu um drogado com dinheiro no bolso? Desde o início, a Missão Belém recebeu o chamado a evangelizar o fundo do poço desse mundo perdido. Quando uma pessoa bateu no fundo desse poço, não precisa de muita conversa para ele entender que Jesus é o único caminho, a única salvação.
O problema é que às vezes é tarde demais para compreender bem as coisas. De repente, a pessoa já pegou um tiro, uma facada, já tem sua saúde prejudicada. De repente, já estragou sua família, quebrou os vínculos que o faziam feliz. Já seu filhinho, sentindo-se abandonado, entrou no caminho da loucura, ou da depressão, ou da anorexia. Nada é de graça. Qualquer escolha certa ou errada tem suas consequências. O mal que você faz, você pagará. Que não aconteça que seja tarde demais para chorar o leite derramado. A partir do momento que abrirmos as portas a Cristo, tudo muda em nós. A partir do momento que acolhermos a semente da palavra, a boa semente da palavra, ela começa a frutificar em nós. A semente não é o terreno, é bem mais que o terreno. Mas sem o terreno ela morre. Cristo em nós é como uma semente divina que inicia a brotar e se torna uma grande árvore. É o reino de Deus em nós. Acolher Cristo, deixar que Cristo deite raízes em nós, tem consequências surpreendentes na nossa vida. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Um terreno abandonado é bem diferente de um jardim florido. Essa é a diferença entre quem aceita Jesus e quem rejeita Jesus e vive na carne. São Paulo explica essa verdade com clareza a partir das palavras que usa. As obras da carne são uma coisa, os frutos do Espírito são outra coisa. Ele distingue entre as obras da carne corrompidas pelo podre pecado e os frutos do Espírito, que são o brotar da semente divina em nós. As obras da carne são todas as ações que o homem faz sem Deus, deixando livre curso aos instintos maldosos que se tornam obras maldosas. Pelo contrário, os frutos do Espírito não são obras exclusivas do homem, mas frutos do relacionamento de Deus com o homem, como é o relacionamento entre o terreno e a semente. O terreno sozinho nunca poderá produzir uma flor, se faltar semente. E também uma semente sozinha nunca poderá se transformar em flor. Assim, as flores e os bons frutos que surgem em nós só podem ser produtos de Deus que vive em nós, que é uma só coisa conosco, como a cabeça e o corpo, a videira e os galhos, a terra e a semente, que formam um único jardim. As obras da carne e os frutos do Espírito são um ótimo teste para verificar como é o nível do nosso relacionamento com Deus quando deixamos Deus entrar em nós, brotar em nós e florescer em nós. As obras da carne não são frutos das nossas fraquezas, mas do nosso fechamento ao Espírito. Antes de ser um esforço, os frutos do Espírito são um dom, acolhido e protegido com carinho. Mais uma vez, precisa deixar bem claro que os frutos do Espírito não são frutos de uma academia espiritual, não são o resultado de um ascetismo exasperado, como uma arte marcial espiritual, mas um natural e espontâneo brotar de Deus em nós. O nosso esforço consiste em ser um bom terreno, em arrancar com determinada determinação as ervas daninhas, o mato que sufoca a flor. Mas a semente brota por si mesma, quer você durma ou fique acordado, faça chuva ou faça sol, dia ou noite. A semente brota e cresce. Por isso, o bem brota espontaneamente de quem tem Deus no coração. A presença de Cristo em nós nos torna incapazes de maldade. Portanto, precisamos sim ser vigilantes para não dar brecha ao inimigo, mas sobretudo precisamos colocar coisas boas em nós. E quando o nosso coração estará cheio de Deus, a nossa boca falará coisas de Deus. Os nossos pensamentos facilmente pensarão em Deus.
das nossas mãos sairá o amor de Deus de maneira prestativa e concreta. Os frutos do Espírito brotarão como flores na primavera e as obras da carne perderão sempre mais a sua força. Essa breve reflexão, irmãos, nos ajuda a entender com mais profundidade a leitura que hoje meditamos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Vamos dedicar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e questionam. Não deveria ser difícil nesse momento escolher o nosso propósito. Todos nós desejamos ficar muito longe das obras da carne e queremos ficar muito perto da boa semente, fazer nascer a boa semente em nós para ter os frutos do Espírito. Vamos escolher quais atitudes da carne devemos crucificar hoje e quais frutos do Espírito devemos cultivar. Vamos agora pensar bem e com precisão como colocaremos em prática o nosso propósito, pequeno e preciso.
Se viveis segundo a carne, morrereis. Paz e alegria a todos. Se matardes a carne, vivereis. Paz e alegria a todos. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Alegrar-me em ti. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser.